Graça e paz sobre a tua vida. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é a questão que muitas vezes colocamos. Se trata de uma questão de destaque, de ocupar os primeiros lugares, de ter primazia sobre outros, de ser servido? Não, nós sabemos que não. Jesus deu o exemplo claro acerca disso. E ele falou sobre isso em Lucas 22, de 24 a 27. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, ou seja, o primeiro. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus nos dá esse exemplo. Ele nos mostra isso. E nessa mesma ceia, ele também lava os pés dos discípulos. O que a gente pode entender isso? Sabemos que na época de Jesus, na época do início da igreja, especialmente nessa época que ele foi sacrificado, o servo que lavava os pés era o mais inferior de todos, ou seja, não tinha ninguém abaixo dele. Jesus faz isso, lava os pés, para ensinar, para nos ensinar, nos deixar o exemplo de tudo o que ele fez, e principalmente para compreendermos a oferta que ele fez em nosso favor. Nesse mesmo dia ele celebrou a ceia e ele coloca como uma oferta o corpo dele como uma oferta em nosso favor, seu sangue como o sangue da nova aliança que nos restaura, nos reconcilia com o Pai. A gente precisa entender essas coisas. Precisamos compreender que o reino de Deus se trata de nos ofertarmos em favor das pessoas, assim como ele fez. Nós precisamos ser seus imitadores. Precisamos viver a vontade do Pai segundo o seu querer, não conforme as nossas expectativas nem nossos desejos, mas sermos expressão em tudo que fizermos do aspecto mais importante. Entendemos que estamos aqui para servir. Fomos separados por Deus, santificados por meio de Cristo Jesus, para o mundo, para servir o mundo, para fazer o reino de Deus conhecido, para revelarmos o Pai neste mundo, para manifestarmos a glória do reino. Revelarmos o conhecimento da glória do Senhor nessa terra, encher a terra com esse conhecimento. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender que se trata de ofertar, de fazer um sacrifício, uma expressão, um ato verdadeiro de amor em favor das pessoas, para que possam conhecer a vontade do Pai. Nós não vivemos de outra maneira, nem podemos viver de outra maneira. Estamos aqui para revelar Deus, para manifestar as suas virtudes, para proclamarmos, não só em palavras, mas especialmente em atos. Atos de misericórdia, atos de graça. Pois a igreja, a gente precisa entender, corpo de Cristo, nação santa, esse reino de sacerdotes que Deus nos fez. Somos uma oferta de Deus em favor do mundo, para que todos possam conhecer o Pai, para que todos possam conhecer a Ele e compreender a sua vontade. Por isso precisamos ser imitadores de Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o modelo, ele é a expressão do Deus invisível neste mundo. Que a gente possa compreender isso, nos comprometer com a vontade do Pai, buscar compreender essa vontade e realizarmos em atos essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.